Entrevista. Monte FM, agora 12h14. É hora da nossa entrevista de hoje. Eliana Oliveira, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos. Ela que veio falar para nós sobre o autismo e o TDAH, sinais e diferenças. Estamos no Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo, e dois assuntos intimamente ligados são esses, né, Miriam? Autismo e TDAH, e que digamos que está sempre em alta. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. E sim, Eliane, são dois temas que estão sempre em alta, não apenas no Abril Azul, né? E a gente prima para que fiquem realmente sempre em alta, porque são questões que precisam ser vistas, de fato, né? Não apenas no Abril, igual você falou mesmo. E a gente precisa estar falando sempre sobre eles, estar lembrando sempre sobre eles, porque as famílias estão aí, né, com as crianças, e as escolas da mesma forma, com as crianças, e a gente precisa de ajudar e esclarecer cada vez mais. Miriam, antigamente, assim, um pessoal um pouco mais experiente fala assim, na minha época não tinha TDAH, não tinha autismo, não tinha nada disso. Mas os tempos mudam, a medicina evolui, e eu queria que você começasse falando para nós a respeito do que é o TDAH e o que é o autismo. Porque de repente a pessoa mesmo tem algum desses dois transtornos e não sabe. Sim, foi muito interessante você citar esta fala, porque de fato, eu mesma já ouvi bastante. No meu tempo não tinha nada disso e foi tudo bem. Tá, de fato, foi tudo bem, mas tudo bem até quando? Porque antigamente, nessa mesma época que não tinha, muitos desistiam de estudar. Havia bastante evasão escolar. Não, ele não quer mais, ele não quer ir para a escola, ele não gosta de escola, ou não gosta de escola, principalmente. Então era assim, não, ele não gosta de escola, ele não vai na escola. Na verdade, os transtornos já estavam aí, mas como não havia um estudo mais aprofundado, ou se havia, nós, aqui no Brasil, ainda não estávamos tão inteirados disso, acontecia que a pessoa fazia a evasão escolar, sair da escola. Então, vamos lá. O que é o TDAH? O que é o autismo? O autismo é um transtorno neurobiológico. A pessoa não está com autismo. Ela tem o autismo e ela sempre terá. O TDAH da mesma forma. Ela não, eu era TDAH. Não existe isso. O que não tem, digamos assim, cura. Tem a possibilidade de avançar cada vez mais, os sintomas amenizarem e a pessoa viver tranquilamente, dependendo de quando a gente começa a verificar isso. O que mais aguça no autismo, que a gente observa mais, são as questões sociais, e as questões de comunicação e cognição. E o TDAH? O TDAH também são questões sociais, de uma outra forma, de uma outra vertente, mas também são questões mais de atenção, de sustentar essa atenção, de agitação, de impulsividade. Então, existem essas duas vertentes aí. Miriam, tem pessoa que fala assim, nossa, fui descobrir, eu já era grande, meus sinais deu grande, mas não é necessário assim que a família também avaliem o desenvolvimento infantil, pois é desde criança que já começa a se anotar vários sinais, tanto do TDAH como do autismo. Sim,
Sim, Eliane, isso é fundamental. É por isso que a gente fala muito a respeito dessa questão dos sinais, das fases do desenvolvimento infantil. Porque a partir do momento que você observa, você família, observa desde o primeiro sorriso até a primeira vez que vai falar, quando começa a andar, como foi a gestação, porque também é fase do desenvolvimento, desde a concepção. Como foi o depois da gestação, como foi o parto, enfim, e todas as fases que essa criança passa na primeira infância, vai trazer para a própria família sinais de que pode ou não ter algum transtorno. Mas deixando bem claro, é importante que se tenha uma propriedade, ou seja, que saiba o que está acontecendo, se está acontecendo no tempo certo. Porque existe essa questão do marco do desenvolvimento e precisa saber se ela está indo de maneira certa, digamos assim, dentro daquele espaço de tempo. Quando se fala em primeira infância, tem gente que fala, que idade? Qual o período que compreende essa primeira infância? Explica para nós também, por favor. Explico, sim. A primeira infância é de 0 a 6 anos. E de 0 a 3 a gente fala primeiríssima infância. Então, a primeira infância, ela abrange aí do nascimento aos 6 anos de idade. E é nesse período aí, digamos que também essa fase do 0 ao 3 é onde que a criança já tem que ter desenvolvido a fala, aquela comunicação no olhar, né? E a partir daí você começa a observar alguns sintomas que de repente já seja do próprio autismo. Sim. Nessa época, a gente observa, é interessante, a criança às vezes, porque chega para mim às vezes uma criança que chegou até ali pelos 3 anos de idade, 2 anos e meio, normalmente até os 2 precisa de estar falando, precisa estar falando, mas a gente observa, até os 2, no marco do desenvolvimento tá lá, até 2 anos e meio, a gente tem esse intervalo. Se ela até então não está falando, quando eu digo falando, é falando comunicando, porque uma coisa é a fala, outra coisa é a comunicação, a oralidade. A criança que fala, ela pode falar pá, mama, e não saber o que está falando, mas se você observa que ela tem uma intencionalidade, ela está comunicando. É essa comunicação que precisa de estar atenta. Então, se ela está comunicando até essa fase, a gente, beleza. Se não, a gente tem que dar uma olhada, o que está acontecendo. Pode não ser nada, mas a gente precisa olhar. E essas fases aí que você falou, é onde o cérebro da criança, a gente fala que é uma esponja. É onde ele capta tudo. E a gente tem um neurônio que se chama neurônio espelho. É através do olhar que a gente aprende. Através esse olhar é o canal que pega e coloca no cérebro da gente, nesse neurônio espelho, para a gente poder fazer as coisas. Ou seja, se a gente não olha, como que a gente aprende? É a questão do autista. Miriam, entrando nesse assunto, e quais são os sinais que os pais devem observar em casa? Além disso, porque vai muito além da fala, né? Vai muito além da fala. Por exemplo, a questão da previsibilidade. A gente vai falar agora sobre as diferenças, pode ser? Porque a gente tem esses sinais, os sinais, eles manifestam de uma forma em um e de uma forma em outro. Eu acredito que isso aí seja condição para a gente estar verificando. Então, por exemplo, a previsibilidade das coisas, o planejamento das coisas. A criança que tem o TDAH, ela não é muito planejada. Ela tem uma previsibilidade, ela é aquela que fala assim, aquela criança que fala assim, vamos ali, vamos fazer isso? Vamos agora. Agora, a criança que tem o TEA, ela precisa de ter tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado. Não, porque hoje não é dia disso. Ela pode falar para você isso, na hora. Vamos ali, vamos ali fazer uma corrida, vamos ali brincar de bicicleta agora? Ué, mas agora não é hora disso. Hoje não é dia. Então tem essas duas diferenças. Tem a questão também da organização. A criança com TEA, ela tem essa questão de colocar isso é aqui, aquilo ali não pode sair.
isso aqui é organizado aqui. Já a criança com TDAH é completamente desorganizada nisso aí. Ela não sabe onde está, onde ela colocou o chinelo, ela não sabe onde ela colocou a borracha, ela não sabe aonde foi parar o livro da escola. O TEA não, ele sabe que está ali do lado esquerdo da cama, e então assim, tem todos esses detalhes. A questão também da alimentação. O TDAH, ele não tem tanta seletividade na alimentação. Tem normal de criança que às vezes tem, não gosto de quiabo, não gosto de ló, não gosto de coisa que não tem porque isso é próprio da criança. Muitas não gosta mais de cor vermelha. Por isso que às vezes na educação infantil muita coisa é tão colorida, porque criança gosta de cor. Então é próprio da criança em si. Agora, o TEA, ele às vezes não gosta de tudo que é crocante. Tudo que tem, ou então, não gosta daquilo que faz, que é muito molhado, a alimentação muito molhada. Então, ele tem os critérios. Ele tem vários critérios. Então, existe essa diferença. O TDAH não tem problema com a alimentação. Atenção aos detalhes. TEA, se você muda a cor do batom, a criança vê. TDAH não vê nem que você tá com batom às vezes. Então, assim, são detalhes que o TDAH não percebe. Ele passa muito despercebido desses detalhes. Já o TEA não, ele vê todos os detalhes, tudo bonitinho, se a cor do esmalte mudou, eu falo, por que eu estou falando desses detalhes assim em mim? Porque é o que eu lido e é o que eu percebo com eles. Às vezes as coisinhas, se na clínica, né, no consultório, às vezes sai alguma coisa do lugar que eu mudo, aquilo não estava ali ontem. Já o TDAH nem viu que estava. Então tem esses detalhes. A questão do hiperfoco. E aí eu quero falar para vocês que o hiperfoco, os dois têm. Só que o TDAH, ele tem o hiperfoco às vezes em dinossauro, mas ele tá com hiperfoco no dinossauro e ao mesmo tempo ele tá prestando atenção em outras coisas. Já o TEA não, ele tá prestando atenção naquilo que ele gosta do dinossauro e aprofundando profundamente ali no que ele quer sobre o dinossauro e não presta atenção em mais nada em volta, tá? Tá certo. Nós iremos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. O verão chegou e com ele as melhores ofertas WN Telecom. No verão de vantagens você tem mensalidade progressiva em qualquer plano. Que tal assinar 600 mega ou 1 giga por R$ 39,99? Bora pro verão de vantagem WN Telecom. E ainda tem Wi-Fi casa total e instalação grátis. É economia para curtir o começo do ano sem preocupações. Não perca, assine já e aproveite. WN Telecom, é muito mais possibilidades. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12:27. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que veio falar para nós sobre sinais e diferenças do autismo e TDAH. Miriam, outra dúvida também que algumas pessoas podem ter: a pessoa pode ser autista e ter o TDAH ao mesmo tempo? Sim, pode sim, Eliane. Existe o que a gente chama de comorbidade. E quando a gente fala em comorbidade, a criança ela pode ser autista e ter o TDAH, ela pode ser autista e ter dislexia, ela pode ser autista e ter o TOD, que é o opositor. Então, quando a gente fala que é autista e tem o TDAH, qual que sobrepõe? Geralmente, o autista sobrepõe ao TDAH. O que é sobrepor? São sinais que a gente acabou de citar. Então, assim, quando a gente observa que os sinais de um sobrepõem ao outro, ele tem, em primeiro lugar, o autismo e com comorbidade em TDAH. Por quê? Porque ele também tem traços de TDAH. E quando acontece isso, especificamente, tem uma mistura aí, embaralha-se muitos sinais. E a criança, que quando é detectado isso, quanto mais cedo, maior é a probabilidade dela ser uma criança que no futuro não vai apresentar quase
nenhum desses sinais. Os sinais, eles vão se amenizando. Vão ficando uma coisa assim, meu filho tinha isso mais, mas nossa, olha só como que agora ele não está. Olha lá, ele já está conversando com o outro. Então, assim, quanto antes se detectar, melhor. E sim, pode ter os dois, com certeza. 50%, tá? Dos casos. Geralmente, Miriam, também é a partir do processo, né? Que a criança vai para a escola, que a escola ajuda a identificar esses sinais e chama a família para uma conversa, né? É importante a participação da escola também nesses casos. Com certeza. Além da família, que precisa de olhar essas fases do desenvolvimento desde quando nasce, a escola naturalmente já faz essa observação. Por quê? Porque a criança está com os pares. E se ela está com os pares, ela observa se ela está caminhando junto naquela faixa etária. Uma criança que está, por exemplo, no segundo período, se ela está no segundo período, está desenvolvida dessa forma, é esperado para ela que seja assim. Mas se ela não avançou, o que está acontecendo? A escola sempre é um sinal de alerta. Às vezes não passa despercebido na família, mas chega na escola e observa. Por quê? Porque a criança está com os pares. Com certeza. Miriam, e a psicopedagogia vem para ajudar nesse processo de que forma? A gente ajuda sempre acolhendo, sempre observando quais são esses sinais e aonde a gente pode melhorar, focar, né, na melhora desses sinais, sempre olhando para a aprendizagem e para o bem-estar da criança. Eu costumo falar o seguinte: o instrumento da psicopedagogia é aprendizagem, Só que eu falo mais ainda que é aprendizagem, mas a aprendizagem não existe sem o sujeito. Então, o instrumento da psicopedagogia é o sujeito que aprende. Então, ele precisa aprender. E nós estamos aqui para isso. Com certeza. Para nós concluirmos nossa entrevista, quero agora que você deixe uma mensagem aos pais, aos profissionais da educação, a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Sim. Eu diria que a gente precisa prestar bastante atenção nas fases, no desenvolvimento da criança, porque cada fase é linda e tem seus desafios. Se a gente abraça tudo isso, com certeza teremos um futuro melhor para as nossas crianças. Então eu diria que é bom que a gente sempre seja atento a tudo isso e abrace os nossos filhos, abrace os nossos alunos, sejam eles do jeito que eles vieram, que graças a Deus cada um é de um jeito, né? Verdade. Miriam, obrigada pela entrevista. Sucesso para você. Obrigada a todos. Essa foi a nossa entrevista de hoje. É com você, Eliemar Souto. Muito bem, agora 12h32 e o Jornal da Monte, lembramos que fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube. Essas e outras notícias você encontra também no nosso Facebook, Instagram, no site montefm.com.br ou mesmo durante a nossa programação. Jornal da Monte no oferecimento de WN Telecom, é muito mais possibilidades. Contrate hoje mesmo o seu plano e seja feliz. Para fechar, a nossa frase do dia é a seguinte: não tenha pressa, mas tenha rumo. Demorar é diferente de se perder. Voltamos amanhã às 12 horas com mais uma edição. Para você, uma ótima tarde. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte. Vidraçaria Soares informa a próxima atração.